Vamos então abrir as nossas Bíblias em Jeremias capítulo 35. Concluímos o capítulo 34 e iniciamos hoje o capítulo 35. Vamos fazer a leitura desse capítulo, que diz assim: A palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: Vai à casa dos recabitas e fala com eles, e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes o vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, e os seus irmãos, e todos os seus filhos, e toda a casa dos recabitas. E os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gidalias, homem de Deus, que estava junto à câmara dos príncipes, que ficava sobre a câmara de Maacéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos. E disse-lhes: Bebei vinho. Porém eles disseram: Não beberei vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou dizendo: Nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificareis casa, nem semeareis semente, nem plantareis vinha, nem a possuireis, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra, em que vos andais peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Nem edificamos casa para nossa habitação, nem temos vinha, nem campo, nem semente. Mas habitamos em tendas, e assim obedecemos e fazemos conforme tudo quanto nos ordenou Jonadab, nosso pai. Sucedeu, porém, que subindo Nabucodonosor, rei de Babilônia, e a esta terra, dissemos: Vinde e vamo-nos a Jerusalém por causa do exército dos caldeus e por causa do exército dos sírios. E assim ficamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: Porventura nunca aceitareis instrução para ouvirdes as minhas palavras? Diz o Senhor. A palavra de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até este dia, antes obedeceram o mandamento de seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado, madrugando e falando, não ouvistes. Vamos orar? Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, agradecemos por mais esse dia na tua casa e pela sua palavra que é lida e aberta todas as semanas aqui. Que o Senhor possa nos auxiliar com o teu Espírito Santo, tanto na transmissão da sua palavra, como também na compreensão. Que o Senhor nos ajude, em nome de Cristo Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. O tema é um teste de fidelidade. Um teste de fidelidade. Nós havíamos estudado o final do capítulo 34, semana passada, onde o tema foi Libertos para Cair. Onde nós vimos que o povo de Judá havia, em um determinado momento, tanto o rei como as lideranças, como o povo, haviam em determinado momento resolvido obedecer ao Senhor, mas de forma tão rápida eles deixaram
aquilo que eles haviam prometido ao Senhor, ou feito uma aliança, e novamente desobedeceram a Deus. E aí nós vimos que esse acordo, essa aliança que foi feita, era a respeito da servidão, onde todo aquele que era tomado por servo, ao 7º ano ele deveria ser liberto, como se ele tivesse sua dívida completamente paga. E aí o Senhor diz, porque eles não deixaram o povo livre no 7º ano, o Senhor deixou-os livres. Por isso, o tema foi livres para cair. Mas o que seria esse livres? Deus deixá-los livres. É Deus deixá-los seguirem os seus próprios caminhos. Bom, uma vez que o homem ele decide e não quer servir ao Senhor, não quer estar debaixo da submissão do Senhor, Deus deixa livre. Nós vimos em Romanos, né? E porque o homem não honrou o Senhor, não reconheceu Deus como Deus, Deus os abandonou. Onde nós vimos 3 vezes a palavra abandonar, que significa que Deus deixou com que eles seguissem os seus próprios caminhos. E quando o homem segue o seu próprio caminho, recusando-se a se colocar debaixo da orientação do Senhor, o que pode se esperar a não ser a queda e a ruína? O mundo ele luta há anos querendo trazer ou tornar uma sociedade justa, uma sociedade harmoniosa, uma sociedade em que você possa viver debaixo de princípios considerados corretos, mas o que a gente vê é a ruína da sociedade. Por quê? Porque a sociedade ela decidiu seguir um caminho que é o caminho do sem Deus. E o que esperar do homem quando ele recusa o seu próprio Criador? Então, libertos para cair. E aí vieram as consequências. A queda, a destruição. E as consequências veio sobre os reis, sobre os príncipes, sobre o povo, sobre os sacerdotes, sobre toda a classe de pessoas. Onde nós também vimos que desobedecer a Deus é desobedecer a Deus. Se um grande desobedece a Deus, ele pecou contra Deus. E se o pequeno desobedece a Deus, ele pecou contra Deus da mesma maneira. Onde Deus, ele não trata um de um jeito e o outro do outro. Como é a nossa sociedade, que privilegia alguns e trata outros de outra maneira. E aí nós encerramos o capítulo 34. E começamos o capítulo 35, cujo tema é um teste de fidelidade. O verso 1 diz: a palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo. Mais uma vez, a gente sempre observa aqui que não há uma ordem cronológica dos capítulos. Importante que os irmãos notem isso. Então, enquanto o capítulo 34 falava de Zedequias, o capítulo 35 fala de Jeoiaquim. Zedequias foi o último rei de Judá. E Jeoiaquim, o antepenúltimo. Ok? Então, o primeiro ponto é que o capítulo 35, ele
o fato ocorre antes do capítulo 34, apesar dele estar à frente do capítulo 34. E relembrando quem foi Jeoiaquim, ele foi o filho de Josias, não seguiu a Deus e se tornou vassalo do rei da Babilônia. A gente também já viu essa palavra. Vassalo é quando um rei se submete a outro que é mais poderoso que ele. E ele é como um fantoche na mão deste rei mais poderoso. Então, ele era um rei vassalo, mas ele durou pouco tempo. Depois ele se rebelou e morreu, enquanto o exército babilônico sitiava Jerusalém. Tá? Lembrando que todos esses reis que a gente tem ouvido falar, o profeta Jeremias aconselhou, falou, trouxe a palavra, e todos eles sempre ignoraram a palavra do Senhor. E aqui é nesse tempo desse rei, Jeoiaquim, que veio a palavra do Senhor, onde o verso 2 diz: vai à casa dos recabitas e fala com eles, e leva-os à casa do Senhor a uma das câmaras e dá-lhes vinho a beber. Jeremias vai à casa de Recabias, ou, melhor dizendo, dos recabitas. O que significa ir à casa dos recabitas? Não é que ele ia numa casa mesmo. Significa que ele deveria ir para a família dos recabitas. E também quando eu falo família dos recabitas, eu estou falando que é o clã dos recabitas. O que seria um clã? Um clã é composto por várias famílias. Só que essas várias famílias, ela tem uma ligação com um ancestral. Então, se cada uma dessas famílias tem ligação com o mesmo ancestral, com uma pessoa do passado, então elas são um clã. E pode ser chamado também de uma família. Por isso, ele diz, você deve ir à casa ou ao clã dos recabitas. Então, ele deveria ir até lá, deveria levar membros dessas famílias que formam esse clã, deveria levá-los à casa do Senhor, a uma das câmaras, e devia dar vinho a eles. O que seria câmaras? Câmaras eram salas. Salas construídas para diversos fins. Então, no templo, ele havia anexado ao templo várias câmaras, ou cômodos, ou salas, que serviam para diversos fins. Seja para o descanso, seja para guardar roupas, instrumentos, utensílios de sacerdotes, de levitas, ou até mesmo compor ali um lugar onde pessoas poderiam se reunir para tomar decisões. Então ele deveria ir até lá, levar essas pessoas até essa câmara ou essa sala e devia servir a eles vinho. Verso 3. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, e a seus irmãos, e a todos os seus filhos, e a toda a casa dos recabitas. Então Jeremias, ouvindo a voz do Senhor, ele foi, procurou, então, os membros dos recabitas, desse clã,
no qual ele toma aqui a Jazanias. Jeremias era um nome comum. Então aqui, Jazanias, filho de Jeremias, não era o profeta. Era uma outra pessoa chamada Jeremias. Filho de Abazinias. Então ele tomou tanto a Jazanias, como também ele tomou os seus irmãos e a todos os seus filhos e a toda a casa dos recabitas. Então ele trouxe um grupo de pessoas do clã, da família dos recabitas. E um homem chamado Jazanias, que era o líder desse clã, dessa família. Verso 4. E os levei à casa do Senhor. Então, o que está acontecendo? O Senhor, no verso 1, fala com Jeremias. No verso 2 é o que o Senhor falou com Jeremias. O verso 3 e o verso 4 é Jeremias obedecendo aquilo que o Senhor havia pedido. Verso 4. E os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã. Então ele levou para uma câmara, para uma sala. Há alguns períodos que Jeremias ele é proibido de entrar, até mesmo no templo. Mas aqui nós estamos vendo que ele vai até uma das salas anexas ao templo. A câmara dos filhos de Anã, filho de Gidalias, homem de Deus, que estava junto à câmara dos príncipes, que ficava sobre a câmara de Maceias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. Então veja, haviam várias salas. Ele está levando para uma sala que ficava do lado da sala dos príncipes, que ficava sobre a sala de Maceias, o responsável pela guarda do vestíbulo, ou a guarda do acesso às salas. No templo haviam vários cargos. Um dos cargos era controlar o acesso ao templo, porque deveria se respeitar a lei de Deus. Então, se observava para ver se a lei era obedecida ou não. Então, veja, embora muitos nomes que nós vimos aqui nós não saibamos efetivamente quem é, a gente pode observar algumas coisas. Então, essas câmaras construídas para diversos fins, foi escolhida uma câmara, que foi a do filho de Anã, e esse Anã era filho de um homem chamado Gedalias, que era um homem de Deus. Então, provavelmente esse homem ou era um profeta, ou era um homem santo, ou um homem que tinha uma posição dentro do templo. E aí a primeira pergunta, por que a menção de todos estes nomes e por que deveria ser naquele lugar? O que nós podemos entender é que esse evento, essa reunião, ela deveria ser realizada em um lugar onde houvesse testemunhas. E essas testemunhas, essas autoridades, essas pessoas iam observar este evento e provavelmente elas mesmas seriam responsáveis por propagar o que aconteceu naquela sala. E este evento, que seria testemunhado, ele deveria servir de exemplo para o povo judeu. Verso 5. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes, bebei,
vinho. Este é o teste. O teste de fidelidade. Jeremias deveria colocar, e ele colocou diante dos recabitas, tanto do líder do clã quanto dos outros membros, perante as testemunhas, em uma sala anexa ao templo, como uma recepção, né? Você recepciona alguém, você serve. Jeremias serviu vinho, colocou diante deles taças cheias de vinho ou jarras e copos. E disse-lhes: bebei vinho. Qual era o propósito do teste? Deus queria ensinar algo para Judá. Qual foi a resposta ao teste? Verso 6. Do verso 6 ao verso 11. Porém, eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou, dizendo: nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificareis casa, nem semeareis semente, nem plantareis vinha, nem a possuireis, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra, em que vós andais peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, e tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Nem edificamos casa para nossa habitação, nem temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas, e assim obedecemos e fazemos conforme tudo quanto nos ordenou Jonadab, nosso pai. Até aqui. Aqui nós falamos dos Recabitas, que era um clã que tinha um antepassado em comum. Quem era esse antepassado em comum? Jonadab. Nós vimos aqui. Jonadab, ele havia dado instruções a essas famílias. E essas famílias obedeceram essas instruções durante anos. O fundador, então, desse clã foi Jonadab, que era filho, como nós vimos, filho de Recabe, no verso 8. Segundo Reis 10:15, farei a leitura aqui para os irmãos entenderem. Tendo partido dali, encontrou a Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro. Jel saudou e lhe perguntou: tens tu sincero o coração para comigo, como o meu o é para contigo? E respondeu Jonadab: tenho. Então, se tens, dá-me a mão. Jonadab deu-lhe a mão, e Jel fez-o subir consigo no carro. Então, aqui nós temos a referência de que Jonadab era filho de Recabe. Por isso, aqui nós vemos o clã dos Recabitas. Quem foi Jonadab? Ele participou junto com Jel de um extermínio da casa de Acabe e dos sacerdotes de Baal. Quem era esse Acabe, no qual Jonadab participou do extermínio tanto da casa de Acabe como dos sacerdotes de Baal? Acabe era o 7º rei de Israel e foi considerado o pior rei de Israel. Foi aquele rei que casou com uma princesa
dos sidônios chamada Jezabel. Então Gel ajudou, ou melhor dizendo, Jonadab ajudou a Gel a derrotar o rei Acabe e a destruir os sacerdotes de Baal. Então nós vemos aqui que Jonadab ele era contra duas coisas. Ele foi contra o rei Acabe, que foi um rei perverso, e ele foi contra a idolatria. É isso que nós temos referência aqui. E a pergunta é, por que Jonadab deu essas instruções para os recabitas? Porque eles viviam assim. Provavelmente porque Jonadab viu a corrupção do povo de Israel e Jonadab instruiu sua família, o seu clã, instruiu dando essas ordens: não tome vinho, não faça casa, não plante vinha, não. Aqui nós vemos no verso 7, né? Não edificareis casa, nem semeareis semente, nem plantareis vinha, nem a possuireis. Mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra, em que vós andais peregrinando. Provavelmente ele deu essas instruções porque ele viu a corrupção do povo de Israel e ele sabia que mais cedo ou mais tarde Deus traria o juízo sobre o povo. E se o povo fosse um povo desapegado da sua terra, ele estaria mais pronto para fugir dos problemas causados pela desobediência do povo. Este é um entendimento do porquê ele deu essas instruções. E aí nós vimos que eles rejeitaram o vinho, eles obedeceram a Jonadab. Veja, irmãos, às vezes a gente vê filhos que não são capazes de obedecerem aos seus pais vivos. E aqui nós estamos vendo um grupo de pessoas que estava obedecendo um ancestral sobre bons conselhos. O interessante é que os homens, eles esquecem os bons conselhos. Se o homem às vezes não é capaz de nem obedecer o conselho de quem já está vivo ao seu lado, quem dirá de um conselho do passado? Veja que eles recusaram beber vinho, porque essa tinha sido uma instrução do seu antepassado. Verso 11. Sucedeu, porém, que subindo Nabucodonosor, rei de Babilônia, a esta terra, dissemos. Quem disse? Os recabitas. Vinde e vamos-nos a Jerusalém por causa do exército dos caldeus. Quando a gente fala caldeus, é um nome hebraico para os babilônicos. E por causa do exército dos sírios, e assim ficamos em Jerusalém. Então, por que eles estavam, por que os recabitas estavam lá em Jerusalém, lá no reino de Judá, na época de Jeoiaquim? Porque eles viviam peregrinando, mas os babilônicos estavam, aqui é dito, estavam subindo contra Judá, e eles, procurando uma certa proteção, foram até lá. Mas eles não moravam lá, eles peregrinavam. Perceba que como Deus ele trabalha nas situações. Primeiro Deus permitiu a situação
para que eles fossem até Judá, Jerusalém. Deus fala com o profeta vai até eles. É como se Deus, aqui já na sua soberania, ele estava acertando este encontro. Verso 12. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: veio segunda vez. Primeiro veio com as instruções. Faça o teste de fidelidade. Chame eles, leve até a sala, anexa ao templo, junte testemunhas, ofereça a eles vinho. Jeremias fez. Eles recusaram. Veio de novo a palavra do Senhor, verso 12. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: porventura nunca aceitareis instrução para ouvirdes as minhas palavras? Jeremias, você fez o teste, eles negaram beber vinho, havia testemunhas, presenciaram isso, agora vai até o povo de Judá, diz a eles: porventura nunca aceitareis instruções para ouvirdes as minhas palavras? É uma pergunta. Diz o Senhor: vocês nunca receberão uma palavra da minha parte, vocês estarão dispostos a obedecer? Verso 14. A palavra de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas. Pois não beberam até esse dia. Antes obedeceram o mandamento do seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado, o Pai de Israel, Deus, falou com eles, madrugando e falando, e eles não ouviram. Não ouviram. Este era o testemunho que Deus queria dar ao povo de Judá. Vocês não são capazes de ouvir a minha voz. Temos o exemplo dos recabitas, que foram testados e eles permaneceram fiéis ao conselho do seu antepassado. Mas vocês não têm a capacidade de ouvir a minha voz e de obedecer. Duas lições para nós encerrarmos. A primeira: quais os conselhos bons dos nossos antepassados que nós temos rejeitado? Alguém que te ensinou a palavra de Deus, que te deu instruções, e você não tem se lembrado desses bons conselhos. Ou talvez alguém já próximo de você que te deu bons conselhos e você não é capaz de ouvir. E segundo, nós temos ouvido o Senhor? Nós temos a sensibilidade de ouvir a voz de Deus e de obedecer? Eles passaram por um teste, os recabitas, de beber vinho. E eles não beberam. E nós somos testados todos os dias. Às vezes, uma situação na nossa vida,
na minha vida, na sua vida, é um teste do Senhor. É um teste de fidelidade. E como eu e vocês têm respondido diante do teste do Senhor? Nós temos ouvido ou nós temos rejeitado o Senhor? Que Deus abençoe a sua palavra, que possamos ser ajudados por Deus. Amém?